Então, boa tarde. Hoje vamos para a segunda parte. Vamos começar a ver como estruturar melhor os programas, principalmente quando as coisas começam a tornar um pouco mais complexas. Eu vou começar com um exemplo de química, de cálculo de pH. A ideia não é ensinar química, mas vai ser uma situação comum quando precisam de processar dados para visualização. Assim, muitas vezes terão de aplicar técnicas ou fórmulas ou algo do domínio dos dados que estão a usar. Portanto, a ideia aqui será mais perder um pouco o medo, só porque a fórmula é assim um bocado estranha, porque no fundo o que é preciso é simplesmente traduzir para o Python, depois ele faça as contas. Portanto, basicamente é questão de ir ver à Wikipédia assim, como é que é o algoritmo e depois implementá-lo ou usar a fórmula. Portanto, vamos usar como exemplo o cálculo de pH, vamos ver como traduzir o que precisamos para o Python e depois vamos ver como podemos usar funcionalidades de outros módulos. Um módulo é aquele ficheiro que nós criamos, pode haver outros módulos também instalados em bibliotecas, outros ficheiros que nós possamos criar e vamos ver como podemos ir lá buscar outras funções e como podemos criar nós as nossas próprias funções para estruturar melhor os programas. Portanto, isso será a parte principal aqui, como criar funções, o que é que são as funções e a ideia de compor um problema complexo em partes mais simples que nós podemos testar independentemente e depois ir juntando para resolver cada vez algo mais complicado. Boa tarde. Vou falar também um pouco na ideia de fazer esses testes unitários a cada uma das peças para garantir que está a funcionar antes de juntarmos com o resto e depois falar um pouco no tipo de erros que nós vamos encontrar. Então vamos começar com este exemplo. Nós temos aqui uma reação de um ácido. Não sei se vocês se lembram da química do secundário, mas o ácido vai libertar aquele próton, o hidrogênio H+, e vai haver um equilíbrio entre estas espécies. Portanto, estes vão se juntando de vez em quando formando aquele, as moléculas destes vão se partindo de vez em quando formando aquele, e há este equilíbrio em solução que vai ficar em equilíbrio quando a velocidade das duas reações for a mesma. E isso nós podemos medir por esta constante que nos dá a proporção entre as duas. Portanto, temos aqui a expressão que nos permite calcular, se nós pusermos uma certa quantidade do ácido benzoico em solução, permite-nos calcular qual vai ser o pH, porque o pH é uma função da concentração do H+, que está em solução, e sabemos como é que vai ficar a proporção entre estas quantidades no equilíbrio. Ora, este, inicialmente, é aquilo que nós despejamos para lá e vai ficar no equilíbrio a concentração inicial menos o que se decompôs para formar aqueles dois. E o que está cá em cima vai ser a mesma quantidade que se compôs, mas como aparece multiplicado uma pela outra, fica com o x ao quadrado. Portanto, x será a quantidade do inicial que se foi dissociar nesta reação, e nós temos esta equação aqui, que podemos resolver, e resolvemos esta equação pela fórmula resolvente. Portanto, isto é o tipo de coisas que muitas vezes ocorre quando nós queremos representar dados de algum domínio que não é o nosso, vamos encontrar as fórmulas, encontramos uma descrição como fazer o processamento e depois podemos não estar muito por dentro da matéria, mas basta-nos traduzir isto corretamente para o computador, para o Python, para ele poder processar. Portanto, aqui nós vamos ter de aplicar esta fórmula para descobrir quanto é que é este x, e este x vai ser a concentração de H+, que depois nos dá diretamente o pH, porque é menos o logaritmo de base 10 daquele valor, será o pH. Agora, nós não sabemos calcular o logaritmo, mas há uma boa aproximação ao logaritmo, que é quando nós temos um limite do n, desculpem, isto não devia ser o x, devia ser o n, o limite do n a tender para o infinito, o logaritmo de x vai ser igual a este n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Portanto, quanto maior for o n, mais próximo disto fica do logaritmo. Portanto, se usarmos um n grande, como por exemplo 1000, isto vai ficar relativamente próximo. Então, a ideia aqui, isto são fórmulas que parecem-se um bocado complicadas, mas a ideia é mostrar-vos que quando nós pomos isto depois no Python, não é assim tão complicado como isso. No fundo é só transcrever a fórmula para o código que vamos implementar. E nós podemos fazer isso aqui, vamos supor que temos esta concentração inicial do nosso ácido, isto é a constante que está aqui, e agora temos de escrever esta fórmula para calcular o x, que basicamente é transcrever aqui a fórmula resolvente. Vamos usar menos o b será o Ka, que é aquele coeficiente ali da equação de segundo grau,
Depois vamos usar, não faz sentido usar uma solução negativa para a equação, porque como isto tem o quadrado, podemos resolver também tem uma solução positiva e uma solução negativa. Só que a solução negativa não tem significado físico, não é uma concentração que possa existir. Portanto, vamos usar só ali o mais e vamos transcrever esta expressão assim. Portanto, este menos b será o menos KA ali. Depois temos o KA ao quadrado, mais 4KA vezes a concentração inicial e a raiz quadrada disto. Para fazer a raiz quadrada, elevamos a 0,5. Depois dividimos tudo por 2, que é o que está aqui, porque o A seria o coeficiente ali do x quadrado, que é 1, portanto fica só o 2. Por isso, no fundo, isto parece uma coisa muito complicada, mas nós descobrimos o x simplesmente com esta expressão aqui. E isso já nos dá o resultado. Portanto, isto, vocês provavelmente não vão resolver problemas de química, mas isto é uma coisa que pode acontecer em geral. Podem ter alguma coisa de economia, têm um modelo qualquer que é preciso representar, ou uma coisa de estatística, de inquéritos, qualquer coisa desse género. Portanto, no fundo, o que é preciso é perceber quais são as fórmulas que são aplicadas nesse caso e depois traduzi-las com as operações que nós temos no Python. Portanto, aqui temos a exponenciação com as duas multiplicações. Se quisermos a raiz, elevamos a 1 sobre o valor da raiz, não é? E assim temos a expressão aqui para o x. Depois, podemos usar esta expressão aqui, que é esta aproximação do logaritmo de base 10, multiplicamos o x elevado a 1 sobre 1000 menos 1, multiplicamos isso por 1000 e dividimos pelo 2,305. E temos aqui a outra expressão da aproximação. Portanto, se vocês tiverem acesso às expressões que precisam de usar, às equações, e assim, depois é fácil traduzir para o Python e pô-lo a calcular. Portanto, o que estamos a fazer aqui é criar as variáveis que nós precisamos, calcular a solução positiva daquela equação quadrática, depois calcular a aproximação do pH, e aí temos a nossa resposta, podemos fazer o print e temos o resultado do pH. Agora, uma coisa que nós podemos gravar isto num ficheiro, por exemplo, aquele dh.py, e quando executamos isto com o F5, temos aqui o resultado. Vocês também experimentaram mexer um pouco nestas coisas na aula passada, portanto, isto, o princípio é o mesmo. Nós podemos fazer isto diretamente na consola também, se fizermos, vamos fazendo interativamente e obtemos logo o resultado, mas se gravarmos o ficheiro, ficamos com isto guardado e depois até podemos alterar os valores e recalcular. Agora, isto não é uma maneira, em geral, muito prática de estar a resolver as coisas, porque há aqui, por exemplo, o cálculo do logaritmo, há aqui elementos que são muito comuns, que nós podemos precisar muitas vezes. Por isso, o Python dá-nos a possibilidade de importar funcionalidades de outros módulos, para nós não termos de estar sempre a reinventar a roda. Portanto, não temos de fazer sempre tudo no script que estamos a conceber. Cada módulo é um ficheiro de código-fonte, portanto, vocês também criam módulos quando criam estes ficheiros de código-fonte, e cada módulo tem acesso aos nomes que existem dentro do módulo. Portanto, este módulo aqui, assim que nós criamos o CI, todas as linhas a seguir têm acesso ao CI. As que vêm a seguir ao KA têm acesso ao KA, porque estamos a criar estes nomes aqui no módulo. Além disso, temos sempre acesso àquelas funções built-in do Python, que são aqueles elementos básicos da linguagem que se tem acesso em todos os módulos. Mas normalmente não temos acesso a nomes que estejam noutros módulos. Mas existe neste módulo NumPy uma função que se chama log10, que calcula o logaritmo de base 10, que nós podemos usar para nos ajudar a resolver este problema. Para termos acesso àquela função, nós podemos importar o nome da função do módulo NumPy para o nosso. E aí ela passa a comportar como se estivesse no nosso módulo. Basicamente, há duas maneiras como nós podemos fazer isto. Se nós quisermos usar várias coisas do módulo NumPy, pode dar mais jeito importar este módulo. E então este nome, NumPy, que se refere ao outro módulo, passa a fazer parte do nosso módulo e nós podemos aceder a qualquer elemento deste, qualquer coisa que exista neste módulo, com o tal ponto e depois seguido do nome. Portanto, se eu importar o módulo NumPy para o meu módulo, eu posso aceder à função logaritmo base 10, dizendo que é do módulo NumPy a função logaritmo base 10. Portanto, NumPy.log10 e depois dou o x, já não preciso fazer esta aproximação aqui, tenho logo o cálculo do logaritmo.
Isto pode ser útil se nós quisermos usar várias coisas do NumPy. Então vamos sempre buscar cada uma delas conforme for preciso ao longo do programa. Se nós só queremos uma função, pode ser mais prático importar diretamente a função. Aí a sintaxe é ligeiramente diferente. É from o módulo onde ela está, import o nome que nós queremos importar. E assim, aquela função passa a ser acessível como se existisse no nosso próprio módulo. Está no outro, mas o interpretador sabe onde é que a vai encontrar. Portanto, desta maneira nós podemos usar o log10 aqui como se a função fizesse parte do nosso módulo. Este é um dos mecanismos que nos permite organizar o código, estruturar o código e reutilizar código de outras partes. Daqui em diante nós vamos usar muitas vezes código de outros módulos, porque além dos elementos básicos da linguagem, no Python, há também muitas bibliotecas para muitas coisas, para fazer gráficos, para fazer cálculos numéricos e assim por diante. Esse módulo está já no Python. Sim. Ou é de uma biblioteca que se instala? É de uma biblioteca que se instala, mas o Anaconda é uma distribuição que já tem estas bibliotecas todas. Portanto, vocês não precisam de instalar porque já vem com o Anaconda. Mas para ter estes módulos que eu esqueci, se não tivesse aqui, tinha que ir à procura de uma biblioteca ou assim de módulos. Sim, tinham de instalar o NumPy. Existe, o Python tem alguns instaladores, facilita fazer isso. Mas a razão pela qual eu recomendo o Anaconda é porque já tem estas bibliotecas todas, portanto basta instalarem uma vez e depois não precisam de se preocupar mais. Portanto, vocês já têm aí o NumPy e todas as que vamos usar já... Mas para essas visualizações que possamos querer utilizar, vai passar por um módulo, não é? Sim, tem. Eu pelo menos vou dar até à parte do matplotlib. Não sei se depois o professor Moura Pires vai dar alguma coisa adicional, mas eu penso que só vamos usar as coisas que já vêm com o Anaconda. Portanto, mesmo essas para fazer gráficos e assim, também já estão aí instaladas. Mas será assim o mesmo sistema, será importar o que nós precisamos dessas bibliotecas e depois usar. Portanto, esta solução, primeiro, para não termos de estar a fazer aproximações ao logaritmo, vamos buscar o que já está calculado do outro lado. Agora, temos aqui também outro defeito com o no nosso programa, é que nós temos simplesmente uma receita que faz este cálculo e só este cálculo, tudo seguido, mas há aqui, é difícil reutilizar isto. Se nós quisermos aplicar outro problema, temos de ir mesmo alterar o código, temos de mudar os valores das variáveis, depois correr outra vez, e isto está tudo feito monoliticamente, é só um bloco que faz isto tudo. Portanto, é difícil de reutilizar partes desta solução e é mais difícil de testar, porque não conseguimos testar partes independentes. Também é difícil de generalizar isto para qualquer situação, porque temos estes valores todos aqui fixos e não podemos, se os valores forem diferentes, nós não podemos simplesmente aplicar o nosso código. Então, o que nós vamos fazer é estruturar melhor o código com o objetivo de facilitar estes aspectos. Não é apenas resolver a instância do problema que temos num certo momento, mas tornar o código mais útil possível para aquela classe de problemas. Por isso, generalizar e torná-lo reaproveitável. Isto é importante, principalmente quando nós resolvemos problemas complexos. Se for uma coisa assim muito simples, não parece ser muito problemático, mas se o programa começa a tornar-se mais complicado, depois temos problemas que temos de nos lembrar que nomes é que tinham as variáveis que usámos antes, para não estarmos a estragar outros valores, temos de estar a fazer tudo dependente umas coisas das outras, e basicamente a complexidade vai crescendo muito mais rápido do que o próprio tamanho do programa, por causa de todos os conflitos que podem surgir. Então, para isso, vamos adotar este paradigma, digamos assim, esta abordagem de programação, que é de programação estruturada, em que nós vamos sempre tentar decompor um problema complexo em problemas mais simples, que são implementados em partes que não interfiram umas com as outras, portanto, em partes independentes. Depois, essas soluções para os problemas mais simples vão sendo compostas até resolvermos o nosso problema original. E temos basicamente dois mecanismos aqui no Python que nos permitem fazer isso. Um já vimos, que é esta ideia dos módulos. Nós podemos organizar o código em vários ficheiros diferentes. Tipicamente nós vamos pôr em cada ficheiro partes do código que digam respeito a uma preocupação nossa, uma coisa qualquer que temos de fazer, os gráficos, lidar com ficheiros, coisas assim. Desta forma é fácil não só organizarmos as ideias e organizarmos o código, como depois saber onde é que vamos buscar partes que precisamos, se quisermos reaproveitá-las. Mas um mecanismo mais importante ainda para podermos estruturar programas desta forma
são as funções. Uma função é um pequeno programa autónomo que vive no seu espaço isolado. Portanto, as variáveis que usa localmente não interferem com variáveis de outras funções, mesmo que tenham o mesmo nome. Cada uma tem o seu espaço de nome próprio. Além disso, nós podemos controlar o que entra e o que sai da função, e desta maneira nós podemos ver as funções como peças isoladas, que se nós garantimos que funcionam como deve ser, depois podemos encaixar noutras e ir resolvendo o nosso programa. Portanto, basicamente, essa é a ideia aqui, a função como um subprograma autónomo, em que nós isolamos uma parte da computação que precisamos fazer e depois só precisamos fornecer os dados que ela precisa e receber o resultado que ela devolve. Para fazer uma função em Python é um objeto que é criado por esta instrução def, onde definimos a função. A seguir a esta palavra-chave vem o nome que queremos dar ao objeto da função. Depois tem sempre parênteses, curvos, e dentro dos parênteses vai ter os parâmetros da função. Tipicamente a função vai ter de receber valores e vai ter de os guardar em algum sítio. Portanto, aqui vamos ter variáveis que pertencem à função, que só existem dentro da função, onde ela vai guardar os valores que recebe. Depois temos dois pontos e a seguir temos um bloco de código, que é o corpo da função. Esta primeira linha será a assinatura da função, especifica a forma da função, digamos assim. E depois temos um bloco de código que pertence à função e que o interpretador vai saber que pertence à função porque está todo indentado, está todo mais para dentro em relação à definição da função. Assim que encontrar uma linha em que a indentação volta para trás e está ao nível aqui do def, já sabe que essa linha já não pertence à função. A função acabou antes. Portanto, esta é a sintaxe que permite ao interpretador saber o que é que está dentro da função. Aqui temos um exemplo de uma função que soma dois valores. Esta função não é necessária para nada, porque nós já temos a soma, mas serve para ilustrar o que é que podemos fazer com a função. Portanto, a função chama-se add, tem o nome aqui, tem dois parâmetros, duas variáveis que pertencem só à função e que são independentes de outras que possam existir cá fora, onde vai receber os valores que precisa de somar. Depois faz a conta, soma os dois valores, guarda nesta variável result, que também só existe dentro da função, e a seguir esta palavra, este comando return, diz ao interpretador que tem de sair da função e devolver a quem chamou a função o que vem a seguir ao return. Portanto, se não fizermos nada, ele simplesmente sai da função, não devolve nada. Se não tiver isto, quando acaba a função, ele sai da função e não devolve nada. Não devolver nada quer dizer devolver mesmo um none. Portanto, na verdade, devolve nada, devolve none. Se pusermos aqui alguma coisa, é isto que vai devolver quando sair da função. Notem que o return pode estar em qualquer sítio da função, incluindo a meio da função. Assim que ele encontra o return, salta da função e devolve o valor. Por isso, pode haver aqui uma condição qualquer que é testada para sair mais cedo ou assim, mas podem pôr o return onde quiserem. Então vamos... Como? Há de ter o return é idêntico ao print. Imprime o valor. Não. O print imprime o valor na consola. O return devolve o valor a quem chamou a função. Se quiser fazer, faz print, add... Exato. Devolve, okay. O add devolve o valor, o print depois imprime. Aqui, os parâmetros são estas variáveis que vão receber os argumentos e os argumentos são os valores que nós damos quando invocamos a função. Nós podemos pensar na função como uma receita genérica. Esta é a função que soma dois números quaisquer, mas a função ainda não sabe que números é que quer somar. Nós apenas declaramos o objeto que sabe fazer essa soma. Quando queremos que ele some alguns números, temos de o invocar com os valores que queremos que ele use entre parênteses. Portanto, vamos dar aqui estes valores, 3, 5, à função. Este 3 vai estar associado ao A, este 5 ao B, e depois a função é executada fazendo as contas com o 3 e o 5. Se nós dermos outros valores, ela vai fazer as contas com os outros valores. No fim, este return faz com que o valor desta expressão, que é a invocação da função, tenha aquele valor que é devolvido pela função. Portanto, se nós fizermos total igual a add 3 mais 5, o total vai ficar com o 8 pelo resultado daquela soma. A função é criada por esta instrução, def, cria o objeto a partir daí pode ser usado, o add, para executar aquela receita, e depois de criada pode ser executada pelo nome do objeto com os parênteses a seguir.
Notem que se só puserem o nome do add, ele vai dizer que isto é uma função. É simplesmente uma referência ao objeto. Se nós quisermos executar a função, temos de pôr parênteses a seguir. Tipicamente, as funções vão precisar de argumentos, porque nós temos uma receita genérica que precisa de receber os valores em concreto para fazer alguma coisa, mas mesmo que a função não receba argumentos, tem de pôr os parênteses para dizer ao interpretador que é para executar a receita que está lá guardada. E aqui podemos ver também que a maneira como funciona, estão a ver aqui neste caso a execução da função, temos os parênteses, o total depois fica com o valor 8, que foi devolvido pela função, mas se nós escrevemos só o nome da função, o interpretador vai nos dizer que isto é uma função chamada add, que está aqui no nosso módulo principal. Se nós quisermos, também podemos usar outros valores aqui, incluindo outras variáveis que estejam definidas. O que acontece quando escrevemos uma expressão deste género é que estamos a dizer ao interpretador para chamar a função add com estes dois valores. E ele tem de primeiro avaliar cada uma destas expressões. Este vale 4, este vale o que quer que esteja guardado em total. Portanto, depois do interpretador obter estes valores, fornece-os à função e depois recebe o resultado. Um detalhe importante aqui é que se nós declaramos dois parâmetros na função, o interpretador vai estar à espera de que quando é chamada aquela função vai ser fornecido dois valores. Se nós não fornecermos dois valores, ele vai dizer que faltam valores aqui. Por exemplo, se só damos um valor, ele vai dizer que falta um valor para o B. Se puser um terceiro, também não. Nós temos de dar os mesmos valores aqui. Há maneira de pôr também valores pôr valores por omissão nos parâmetros, mas isso depois fazemos mais tarde. Aqui também, quando nós declaramos a função, é importante lembrarem-se que os parâmetros da função têm de ser variáveis porque têm de poder receber valores. Portanto, se nós quisermos fixar aquele a 4, por exemplo, não podemos fazer isto assim, porque o interpretador vai nos dizer que há aqui um erro de sintaxe, porque isto tem de ser o nome de uma variável. Não pode ser uma coisa constante, porque senão não pode receber valores. Portanto, os parâmetros são variáveis que pertencem à função, é o sítio onde nós pomos valores. Os argumentos são os valores que nós damos para serem colocados nos parâmetros e damos os argumentos quando chamamos a função, quando mandamos executar a receita da função. Outro ponto importante aqui é que a função vive no seu próprio espaço de nomes. Por exemplo, vamos fazer aqui A igual a 10, cá fora, e o result igual a 1, e depois chamamos a função com o 3 e o 5. Este 3 vai ser colocado naquela variável A. Nós tínhamos criado aqui uma variável A com o 10. Mas depois da função terminar, o A continua a ser 10. Isto porque aquele A é um A que só existe dentro da função e que não é o mesmo A que está cá fora. Portanto, dentro da função há uma tabela própria de variáveis que o interpretador vai usar e todas as variáveis que são criadas dentro da função são postas localmente nessa tabela. E como essas são as variáveis locais, têm prioridade. Se nós acedermos a uma dessas, ele não vai à procura fora da função, vai usar a que está dentro da função. Quando a função termina, essas simplesmente desaparecem e não interferem com as que estão cá fora. Isto é fundamental porque é isto que permite que, uma vez que a função está a funcionar, nós sabemos que não vai estragar mais nada no nosso programa. Porque se ela está a usar as suas variáveis locais, mesmo que haja variáveis com o mesmo nome, não se vão estragar por causa disso. Portanto, isto é uma parte importante da programação estruturada, que é a função estar isolada e não andar a estragar o que fazemos à volta. Mas isto também tem de se lembrar que se houver valores dentro da função que depois que seja necessário cá fora, nós temos de os devolver no return, porque senão não temos acesso a eles, só existem localmente e depois desaparecem. Mas isto é fácil de lembrar se pensarem no objetivo da função, que é precisamente podermos decompor o problema em partes autónomas que depois não se estragam umas às outras. Porque se isto não fosse assim, depois era impossível fazer programas complexos, porque nós depois tínhamos de nos estar a lembrar de todos os nomes de todas as variáveis para não haver colisões. Portanto, isto é uma parte importante, um aspecto importante da função, poder isolar as variáveis. Então agora vamos usar isto para resolver problemas complexos, partindo, compondo em problemas mais simples. E a ideia aqui será, isto é mais ou menos a receita,
que nós devemos seguir. Temos de começar por perceber bem o que é que queremos fazer, qual é o objetivo do código que vamos implementar e o que é que, de onde é que partimos, de onde é que queremos chegar. E depois temos de pensar no algoritmo. O algoritmo será o procedimento que temos de seguir para obter o resultado que queremos. Depois de perceber exatamente o que é que queremos e como é que se chega lá, então vamos ver que parte do programa é que nós podemos partir, onde é que podemos desmanchar o programa, digamos assim, em problemas mais simples. E vamos fazendo isso com tudo o que seja complicado. Portanto, tudo aquilo que nós não vemos imediatamente, isto é trivial de implementar, vamos pensar onde é que podemos cortar até termos pedaços suficientemente pequenos para escrever a função. É preciso também compreender cada um desses pedaços, não vale a pena estar a tentar dizer ao interpretador como é que há de resolver o problema antes de nós sabermos como é que o problema se resolve. Portanto, esta parte é importante percebermos o algoritmo de cada parte, como é que ela se vai encaixar. Depois, um aspecto importante aqui também é generalizarmos o mais possível, ou o que for prático, em cada caso. Porque se nós implementamos uma função que consegue resolver um problema mais genérico, nós conseguimos reaproveitá-la mais facilmente, até dentro do próprio problema maior ou para outros problemas mais raros. E só depois de perceber isso tudo, ver como é que as coisas encaixam, ter uma ideia de quais são as funções que precisamos, é que começamos a implementar cada uma delas. Normalmente vamos implementar pelas pontas da árvore, pelas folhas, que são aquelas que não dependem de mais nada, e depois vamos testando e vamos encaixando as funções até ter o problema resolvido. Vamos ver um exemplo aqui com a parte do pH. Nós tínhamos feito isto tudo assim de seguida, um conjunto de linhas com o nosso código. Não estava o problema de composto, não tínhamos separado nada, mas apesar deste problema ser relativamente simples, nós podemos pensar como é que o podemos partir em partes mais elementares. Então temos aqui essencialmente dois problemas. Temos primeiro o cálculo deste x, que é quanto é que se dissociou e qual é que vai ser a concentração do H+, que é obtido pela resolução desta equação quadrática. E isto pode ser um problema genérico. Obter a solução positiva de uma equação quadrática é uma coisa que pode não acontecer só no caso do pH. Portanto, podemos generalizar isto e criar uma parte do nosso programa que resolve este problema. Depois, precisamos de usar isso para calcular o pH. Aí vamos usar aquela função do logaritmo de base 10 com o x que obtivemos antes. Portanto, podemos pensar na decomposição, no esqueleto do nosso programa desta forma. E até podemos fazer isto mesmo no módulo. Temos aqui duas funções, criamos um módulo novo, podemos até pôr aqui o comentário do que é que ele vai fazer, e temos aqui duas funções. Uma que calcula a raiz positiva de uma equação quadrática com estes coeficientes. Já agora, aqui eu dei-lhe o nome A, B, C. Normalmente nós não damos estes nomes às variáveis, porque não são nomes muito descritivos, mas nesse caso em particular, quando se escreve a equação quadrática, há esta convenção de chamar A ao coeficiente do x quadrado, B ao coeficiente do x e C ao outro. Portanto, como já existe esta convenção matemática de dar estes nomes, faz sentido que estas variáveis tenham os mesmos nomes, porque qualquer pessoa que conheça a fórmula sabe o que é que elas estão a fazer. Em geral, é sempre melhor dar às variáveis uns nomes mais descritivos ou mais fáceis de compreender. Depois, temos esta função que calcula o pH e que vai usar aquela e depois vai calcular o logaritmo de base 10, menos o logaritmo de base 10 do resultado que ela dá. Neste momento, estas funções ainda não fazem nada, não temos nada aqui implementado, temos só a documentação das funções. Mas isto já nos permite pensar se temos tudo o que precisamos para resolver o problema e se alguma destas é suficientemente complicada para justificar fazer outras, partir mais e assim por diante. Portanto, podemos fazer primeiro o esqueleto do programa para termos uma ideia se isto vai funcionar e como é que as coisas vão encaixar. Depois de termos isto e sabermos exatamente como é que vamos implementar cada uma delas, então podemos começar a implementação. Neste caso, como esta vai depender daquela, da raiz positiva, convém começarmos pela função que calcula a raiz positiva da equação quadrática, testá-la bem e quando soubermos que está a funcionar, passamos à outra, porque aí depois já temos a primeira para poder usar. Então vamos fazer esta. Nós temos aqui, começamos por definir a função e só criar ali esta string de documentação. Esta é a string que a função help vai trazer. Portanto, se nós executarmos o código que temos aqui, executarmos este script, o interpretador vai criar estes dois objetos, que são funções, neste momento não fazem nada,
mas que já tem a documentação. E se nós pedirmos o help desta função, ele vai-nos dizer que esta é a função positive root neste módulo, dá-nos a assinatura da função e depois escreve a documentação que nós pusemos aqui. Portanto, o que nós pusemos aqui como comentário, logo a seguir à assinatura da função, como comentário não, como string, desculpa, é a documentação da função que o utilizador pode ler quando usa o help. Por isso é útil fazermos isto com as funções que quisermos. Se a documentação for uma só linha, podemos usar aspas, um caractere de aspas ou plicas no início ou no fim. Se quiserem fazer várias linhas, podem usar três aspas e depois 3 aspas, e aqui podem pôr o texto que quiserem. Isto é útil, porque se vocês não se lembrarem como é que era exatamente, como é que a função funcionava, não precisam de andar à procura no código-fonte ou no modo onde ela está, basta fazer help, desde que tenham acesso à função, que tenham importado, usam o help e veem a documentação. Portanto, isto não só é útil quando estamos a conceber o programa para pôr os nossos apontamentos e as ideias em ordem, mas é útil depois quando vamos usar, principalmente se for uns meses mais tarde e já não nos lembramos do que é que as coisas fazem. A mesma coisa acontece com o módulo em si. Vocês já devem ter reparado que quando criam um novo ficheiro no Spyder, ele começa logo por pôr ali algumas coisas naquelas strings, e isto é a documentação do módulo. Quando nós fazemos import do módulo, se importarmos este, por exemplo, gravarmos este módulo num ficheiro phcalc.py. Se depois fizermos import deste módulo, nós temos este nome, phcalc, e podemos pedir ajuda acerca do módulo. E aí o que vem na ajuda é a documentação que nós pusemos ali no módulo. Portanto, vocês quando organizam o código em vários ficheiros, podem também pôr a documentação num ficheiro para dizer que coisas é que aquele módulo faz, que funções é que tem, algo assim. E podem também usar isto para outros ficheiros, outros módulos que estejam nas bibliotecas. Então vamos implementar aqui a nossa função da raiz positiva. Isto é a mesma expressão que nós já tínhamos, mas neste caso estamos a pô-la de uma forma mais genérica. Nós inicialmente tínhamos escrito esta expressão usando mesmo o KA e a concentração inicial para resolver para o x. Mas nós agora generalizamos a nossa função e a nossa função é para dar a raiz positiva de qualquer equação quadrática com um A, um B e um C. Pode ser para qualquer coisa, não precisa ser para concentrações, nem pH, nem isso. Então, escrevemos a expressão desta forma mais genérica e esta será a função que nos dá a raiz positiva da equação quadrática. E agora podemos testar, podemos experimentar, por exemplo, x² mais 0x menos 1, sem estes coeficientes. Uma solução para isto será o x igual a 0, e nós obtemos, x igual a 1, e nós obtemos essa solução. Aqui esta tem solução x igual a 2 e nós testamos para ver se está certo. Convém sempre fazer os testes à nossa função com exemplos para os quais nós sabemos qual é que deve ser o resultado, porque se nos enganamos em qualquer coisa, depois detectamos que a função dá o resultado errado. E a razão pela qual convém fazer estes testes assim, uma função de cada vez, é porque quando começamos a juntar as funções, se alguma coisa der errado, é muito mais difícil saber qual é que não está a funcionar. Assim, se nós formos testando conforme vamos fazendo as funções, no momento em que encontrarmos o erro, já sabemos que é na última função que estivemos a fazer, porque as outras aparentemente estavam a funcionar. Portanto, essa é uma parte importante dos testes unitários, quando nós vamos implementando as nossas funções. Depois de implementar e testar uma função, podemos passar à seguinte. Como esta aqui, para calcular o pH, vai precisar daquela para calcular o x e depois vai precisar do logaritmo de base 10, nós vamos importar o logaritmo do módulo NumPy. Em rigor, no Python, nós podemos fazer aquela instrução de import em qualquer sítio antes de usarmos a função. Portanto, até podia ser imediatamente antes, na linha anterior, e fazer isso. Só que, por convenção e também por conveniência, costumamos pôr todos os importes no início do módulo, logo a seguir à documentação. Porque assim é fácil de ver de que outro código é que o nosso módulo está dependente e ver logo se nos falta uma biblioteca, dá logo o erro no início, e assim, portanto, temos as coisas mais organizadas dessa maneira. Por isso, vamos precisar da função logaritmo base 10 aqui dentro desta, de cálculo do pH, mas fazemos um import logo no início e assim é mais fácil de ver o que é que o nosso módulo, que outros módulos é que o nosso módulo está a usar.
Então esta função, para calcular o pH, vai receber ali o KA e o CI e vai usar a outra função anterior, usando um valor de 1 naquele coeficiente no A. O A é o do x², temos aqui a equação. Portanto, esta expressão vai nos dar esta equação aqui. O coeficiente deste termo é sempre 1, porque é sempre só o x². O coeficiente deste termo é o KA e ali aquela constante é o CI e o KA. Portanto, nós vamos fornecer estes valores. Onde é que está? Está aqui. Portanto, o KA e o menos KA multiplicado por CI. Este será o A, o B e o C para a outra função. Recebemos o resultado ali naquela variável, que será a concentração do H+, e depois calculamos menos logaritmo de 10 e devolvemos. Notem que este nome, logaritmo de 10, é o total da função que nós importamos do NumPy, que está fora do espaço de nomes local desta função, mas existe no espaço global do módulo onde a função está, porque nós o importamos para aqui. Portanto, o que o executador vai fazer vai procurar no espaço de nomes local a função, não vai encontrar nada chamado log10, então vai procurar no espaço global do módulo onde ela está. E aí encontra aquele nome porque foi importado do outro módulo. E depois podemos testar, por exemplo, os mesmos valores que tínhamos usado há bocado e ver se temos o mesmo resultado. Sim, é ligeiramente diferente porque nós inicialmente fizemos esta aproximação. Onde é que ele está? Aqui. Fizemos esta aproximação ao logaritmo. Portanto, não estávamos a calcular o logaritmo com a mesma precisão do que usando a biblioteca do NumPy. Portanto, não... Também dá para fazer, por exemplo, eu tenho os dados de custo de uma casa, o número de prestações e a taxa de juros. E quero calcular a prestação. Sim. Ou seja, introduz ali os valores e ele está sempre a dar. Exato. Né? Portanto, se tiver ali uma visualização. Pois, desde que tenha a fórmula certa para calcular. Tenho aqueles dados, mas depois quero ter uma terceira informação. A função serve precisamente para isso. Sim, exato. Portanto, não é só para isso. A função neste caso é mesmo... estamos a usá-la no sentido da função matemática, que é devolver aquele valor. Mas a função também pode ser uma parte do nosso programa que escreve tudo para um ficheiro, por exemplo, ou que carrega os dados de um ficheiro. Portanto, aqui será algo mais genérico, que é uma peça do nosso algoritmo que nós podemos separar do resto, testar à parte para ver se está a funcionar e depois compor para fazer uma coisa mais complicada a seguir. Então, vamos fazer este procedimento, estes testes unitários são importantes porque se nós só detectarmos um erro no fim, quando temos já tudo montado, só nessa altura começamos a testar, nós não sabemos onde é que está o erro. Se formos testando gradualmente, sempre que implementamos algo novo, sempre que corrigimos um erro, às vezes nós pensamos que corrigimos o erro, mas não corrigimos, convém testar outra vez, sempre que alteramos alguma função, convém correr os testes para ver se está tudo a funcionar, se não houve alguma coisa que deixou de encaixar nas outras. Portanto, é útil criarmos um script ou algo no nosso programa que nos facilite fazer estes testes. Uma maneira como podemos fazer isto é incluir os testes numa função. Criamos aqui uma função testes. Notem que esta função não recebe qualquer argumento, portanto não tem parâmetros, mas tem lá os parênteses, faz parte da sintaxe da declaração da função. E esta é uma função que simplesmente vai correr os testes nas outras funções que nós criamos no módulo. Portanto, acrescentamos isto no final do nosso módulo. Quando corremos o nosso módulo, não vai acontecer nada, se nós fizermos F5, porque isto simplesmente cria esta função, mas não executa a função. Mas se quisermos correr todos estes testes, escrevemos teste e os parênteses na consola, e isto vai executar aquela função e vai nos dar todos os testes. Nos testes nós podemos fazer algo assim, que é dizer qual é o teste e ver ali qual é o resultado, ou mesmo pôr qual é que devia ser o valor, incluir no teste, qual é que devia ser o valor e qual é que é o valor que obtemos. Portanto, podemos fazer os testes, convém que seja da maneira mais fácil de detectar os erros. Outra forma de fazer isto é criar um outro módulo à parte,
que vai importar do módulo que nós estamos a implementar as funções que nós queremos testar e depois vai correr todos os testes. Portanto, temos um módulo só para testes. Quando fazemos alterações no nosso módulo original, vamos à página do módulo dos testes, carregamos F5 e ele corre os testes todos. Portanto, qualquer uma. Sim? Ou seja, estes scripts têm que estar todos guardados numa determinada localização. Ou o Python ele próprio vai guardar aquela. A maneira mais prática aqui é guardarmos estes dois na mesma pasta. Sim. Porque quando fazemos o F5, ele vai mudar para essa pasta onde eles estão guardados, a pasta de trabalho, e se este script de teste estiver na mesma pasta que o outro, quando nós fazemos o from phcalc import, ele descobre lá o ficheiro .py. O caminho é mais difícil de dar, porque não podemos dar o caminho aqui no import. Existe um módulo de sistema onde tem uma lista das pastas onde tem bibliotecas instaladas. E nós podemos acrescentar a essa lista uma outra pasta. Ou então, se nós quisermos criar uma biblioteca mesmo para uso mais geral ou para exportar, podemos criar um instalador que vai dizer à instalação de Python onde é que esse fica e aí já fica registado. Todas aquelas outras bibliotecas que vêm instaladas têm isso, dão informação ao interpretador onde é que elas estão, que é para ele saber onde é que as vai encontrar. Mas para este tipo de scripts mais simples, o mais fácil é ter tudo na mesma pasta, porque aí quando corremos ele encontra facilmente. Outra forma de sem instalar é também acrescentar à lista de pastas que ele tem, onde tem bibliotecas instaladas, acrescentar uma pasta e aí ele já encontra. Mas não temos maneira de aqui no import dizer especificamente qual é a pasta. Mas isso, pronto, se houver um problema desse eu posso depois dar uma ajuda ou explicar como é que se faz, mas não estava, não tencionava chegar aí a esses detalhes aqui. Portanto, nós vamos fazer sempre essas coisas numa pasta de trabalho e aí todos os nossos módulos estão acessíveis. Os outros estão acessíveis de qualquer lado porque foram instalados e o Python sabe, exato, ele sabe onde é que se vai encontrar. Mas se houver uma situação dessas também é fácil de fazer e eu explico como. Portanto, aqui nós temos uma mensagem que diz qual é a função que está a testar, qual é que devia ser o resultado e depois mostra o resultado. Quando nós corremos isto, vemos estas mensagens todas e conseguimos ver se estamos a obter os resultados corretos. Portanto, isto são duas formas de fazermos os testes, ou numa função dentro do nosso módulo que nós depois executamos quando queremos, ou então no módulo à parte, que é só para testes, que vai importar todas as funções e testar. A razão para fazer isto é que é útil correr os testes todos quando alteramos alguma coisa. Se estamos a mexer no código, a atualizar qualquer coisa, então, pelo sim pelo não, corremos os testes e vemos que está tudo a correr bem. Principalmente quando depois usamos este módulo noutro e vamos complicando as coisas cada vez mais. Se há uma coisa que falha, depois fica tudo em risco. Um ponto importante também, que às vezes faz um pouco de confusão, é que quando é executado algo assim como isto, com o def, uma função e o código toda a função não está a ser executada. O interpretador está apenas a criar um objeto com aquele nome, que é uma função, que pode ser executado quando mandamos executar. Mas ela não está naquele momento a ser executada. Portanto, se nós fizermos algo assim no nosso módulo, quando o interpretador percorrer isto, simplesmente cria um objeto chamado test, que pode ser executado. Mas só será executado se encontrar uma coisa destas, que é o nome do objeto e depois os parênteses. Portanto, se tivermos isto no nosso módulo, aqui é definida a função e aqui depois é executada a função. O return não é para executar a função. Se a função terminar a dizer return, sim, o result, ou assim género, o return print, por exemplo, isso vai executar a função. Não, o que o return faz é quando a função é executada e o interpretador estiver a executar todas estas instruções, assim que encontra o return, sai da função e leva o valor que o return lhe der para levar. Mas o return pode ser um comando de print esse valor. Se nós fizermos return com print, isto vai dar um resultado estranho, que é, vai imprimir o valor na consola, mas o print não devolve nada, vai devolver um none. Então depois o return vai devolver um none, que é o resultado do print. Portanto, o print é o que se chama um efeito secundário. Não é o resultado da função, é uma coisa que vai diretamente para a console. Portanto, nós podemos ter funções que têm efeitos secundários, como escrever um ficheiro no disco, criar um gráfico, imprimir coisas na console.
Mas aí não precisamos do return, porque isso não é um valor devolvido a quem chamou a função. O return serve para termos o valor de volta quando a função termina. Ou então, se for uma função que tem de verificar certas condições e pode querer sair a meio, nós podemos ter um return a meio da função só para terminar a função, mesmo que não devolva nada. Mas, em geral, esses efeitos secundários, de escrever no ficheiro assim, não vão estar no return porque não devolvem coisas, simplesmente fazem esse efeito e pronto. E podemos até ter uma função destas, por exemplo, que não tem return. Esta função, quando é executada, chega ao fim, termina e devolve um none, porque não tem lá, não precisamos ter o return nesta. E esta sim tem os vários prints, tem estes efeitos secundários e depois não devolve valor nenhum. Portanto, quando é executada esta parte, a função é declarada, fica disponível e para a executarmos temos de escrever mesmo o nome da função e dar os argumentos que sejam necessários. Agora, quando estivermos a fazer isto, vamos encontrar certamente vários tipos de erros. Vou só falar aqui nos 3 mais comuns. Não, 4 mais precisamente. O primeiro, o melhor de todos, que é o mais fácil de identificar e corrigir, é o erro de sintaxe. O erro de sintaxe ocorre quando o interpretador não percebe o que é que nós queremos que ele faça. Por exemplo, aqui, se nós queremos 6 ao quadrado, a exponenciação são 2 asteriscos juntos, 2 multiplicações juntas. Se nós pusermos ali o espaço, ele depois não percebe se estamos a querer multiplicar 2 vezes ou o que é isso, então vai-nos dar um erro de sintaxe naquele sítio. Estes são erros bastante bons porque ele diz exatamente onde é que está o problema e normalmente é óbvio ver qual é que é o problema. Portanto, aí não temos dificuldade em corrigir estes. Além disso, o Spider também analisa o código conforme estamos a escrever, se estivermos a escrever no editor, e vai aparecendo lá umas marquinhas, uns triângulos de aviso ou umas bolas vermelhas ou assim quando há erros no nosso código. Portanto, mesmo antes de correr, ele vai-nos avisando que estamos a cometer erros. O segundo erro melhor é este erro na execução, que em Python são exceptions, são levantadas estas exceções, que ocorre quando o interpretador consegue perceber o que é que está lá escrito, mas não consegue executar. Por exemplo, se nós quisermos que o y seja o z multiplicado por 2, mas não existir o z. Se não existir o z, ele não consegue calcular quanto é que é o z vezes 2, então vai dar aqui esta exceção, esta exception, de erro no nome, porque tem uma variável que não está definida. Estes também são relativamente pacíficos, sem que aqui exatamente onde é que está o erro, às vezes não é tão óbvio, porque aqui o erro pode ser que nós nos enganámos no z, não era o z, era outra variável qualquer, ou então o erro pode ser atrás, uma coisa qualquer que devia ter definido o z e não definiu. Portanto, quando isto acontece, é menos claro onde é que está o erro, nós precisamos ter de pensar um pouco para o encontrar. Além disso, quando este erro acontece, o nosso programa para. Portanto, não continua a fazer o resto das coisas, bloqueou ali e agora temos de resolver o problema antes de o pôr a correr. Um erro pior é o erro lógico. Nós temos, por exemplo, aqui esta implementação, nós calculamos o pH, ele não dá erro nenhum e dá-nos um pH negativo, que não devia acontecer. Isto acontece porque esquecemos do sinal menos ali no logaritmo, devia ser menos logaritmo de base 10, e então, para o interpretador isto está tudo bem, ele está a fazer exatamente o que nós mandamos, só que o resultado está errado. Estes costumam ser bastante mais difíceis de resolver porque nós não fazemos ideia depois onde é que ocorreu o erro. E é principalmente por causa disto que é importante termos os testes unitários e irmos testando cada função individualmente. Porque aí, se nós já tínhamos testado aquela e sabíamos que estava a funcionar, implementámos esta, temos um resultado errado, sabemos que o erro deve estar aqui. Portanto, agora só precisamos de olhar para esta e ver o que é que se passa. Estes erros são também perigosos por causa disto, por não parar o programa e porque às vezes podem ocorrer só em certas ocasiões. Portanto, às vezes o resultado pode estar certo na maior parte dos casos, mas depois há ali uma combinação de valores em que acontece uma coisa qualquer. Portanto, convém que os testes também sejam relativamente exaustivos ou abarcar diferentes tipos de situações. Quando vocês têm código mais complexo que tem condições ou assim, convém que os testes percorram as condições todas para ver se não há um caso em que haja um erro de implementação. Finalmente, temos também os erros numéricos. Estes muitas vezes não são relevantes, mas
para certos tipos de cálculos que podem surgir. Estes ocorrem porque, quando nós temos números com casas decimais, representadas aqui no Python, eles são representados usando 8 bytes, 64 bits. E então têm uma precisão limitada. Não conseguimos ter uma dízima infinita não periódica, porque temos aquele número de algarismos significativos. Isso quer dizer que, se nós fizermos uma coisa como, por exemplo, isto, raiz quadrada de 2 ao quadrado, não obtemos 2, obtemos 2,0000004, porque a raiz quadrada de 2 é uma dízima infinita não periódica, tem de haver ali algum arredondamento, e depois, quando fazemos o quadrado, já não é exatamente a raiz quadrada de 2. Portanto, em geral, isto são erros muito pequenos, que não fazem muita diferença, mas dependendo dos cálculos que estão a fazer, em algumas situações pode ser grave. Especialmente quando nós fazemos ciclos em que repetimos uma operação muitas vezes, e aí pode ir acumulando este erro. A razão para isto é que os números são representados com um bit aqui para indicar se é positivo ou se é negativo, estes números. Depois é 2 elevado a um número que está representado aqui com 11 casas decimais. 11, desculpem, não é casas decimais, é 11 bits, 11 zeros e uns. E este é multiplicado depois por um número representado com os outros 52 bits. Portanto, este no fundo é que dá o número de algarismos significativos que temos, que em decimais será cerca de 17. Este aqui, no fundo, determina a escala. Se é um número muito grande, se é um número muito pequeno, mas a precisão é sempre a mesma, porque é determinada por este bloco aqui com 52 bits. Portanto, basicamente, nós temos 17 algarismos significativos, independentemente se o número é muito grande ou muito pequeno, e essa é a precisão com que podemos contar. Se for mais do que isso, já temos problemas. Há aqui alguma informação. No NumPy vocês têm este objeto, esta função finfo, que vos dá informação sobre tipos destes tipos numéricos. Este float será o normal que é usado para casas decimais. Chama-se float porque, como nós temos este valor aqui que muda a escala, o número pode ir para muito pequenino ou muito grande, é como se a vírgula estivesse a flutuar para um lado ou para o outro. Portanto, são números de vírgula flutuantes por causa desta representação. E dá-nos aqui alguma informação acerca disto. Por exemplo, o app é o menor número que nós podemos somar a 1 que dê um número diferente de 1. Se nós somarmos um número mais pequeno do que este a 1, continua a ser 1, porque já sai da representação que ele tem e já conta como 0. Portanto, se nós fizermos 1 mais info app menos 1, não dá 0, dá o tal app, mas se fizermos 1 mais metade do app menos 1, isto dá-nos 0, porque este 1 mais metade do app continua a ser 1, não faz. Ele não consegue somar aquilo porque já sai do limite da precisão. Este é o número mais pequeno que conseguimos representar sem perder a precisão. Nós podemos representar números mais pequenos, mas aí já vamos estar a comer aqui nesta parte da representação dos algarismos significativos. Este é o menor número que conseguimos representar e o maior número. Portanto, com esta representação aqui, conseguimos ir até um número vezes 10 elevado a 308. Portanto, 1 com 308 zeros. Esse é o maior que conseguimos representar. No entanto, não conseguimos representar todas essas 308 algarismos. Né? Só os primeiros 17 é que estão lá representados, os outros arredonda para baixo e desaparece. Portanto, isto, em geral, não há problemas com essas coisas, mas se vocês estiverem, por exemplo, a somar muitos números pequeninos ou números com tamanhos muito diferentes, não é? Um número muito grande e depois somar muitas vezes um número pequenino, podem estar a sair dos limites da precisão e depois as contas não saem certas. Portanto, é raro que isso aconteça, mas em alguns casos convém terem atenção a isso. Acontece também quando estão a lidar, por exemplo, com números irracionais ou assim, com raízes quadradas, coisas assim, que depois não vos vai dar o número certo no fim, porque não é exatamente aquele valor que está a ser arredondado. Agora, vou falar só um bocadinho do código-fonte, do estilo, do que é que acontece ao código que nós escrevemos, e basicamente nós temos este ciclo em que vamos escrever o nosso código, vamos editá-lo e testá-lo, vamos pôr o interpretador a corrê-lo, o CPU vai executar o código, depois nós vamos testar e vamos muitas vezes voltar acima e fazer alterações. E muitas vezes nós fazemos isto até depois do programa estar a funcionar, porque precisamos de acrescentar qualquer coisa.
Por isso, a ideia aqui é que vejam o código-fonte não como uma coisa que vocês vão fazer uma vez e depois esquecer, mas como algo que podem ter de voltar lá mais tarde, perceber o que é que está lá. Portanto, convém que esteja escrito de uma maneira que seja fácil de perceber os nomes das variáveis, os nomes das funções. Convém que ponham documentação nos sítios, porque se voltarem uns meses mais tarde a olhar para aquilo, podem não perceber nada como é que fizeram da primeira vez, não é? E quanto mais legível estiver, mais fácil é de identificar problemas, de aproveitar o código, de mudá-lo, de evoluir o código para outras coisas. Sim. Sim, este texto, há duas coisas que nós podemos fazer. Este texto que pomos aqui, logo a seguir à declaração da função ou no início do módulo, pode ser visto quando se chama o help. Não fica permanentemente escondido. Portanto, aquelas strings que pomos logo a seguir, ou no início do módulo, ou a seguir à declaração, serve-nos, é acessível pelo help. Nós podemos pôr comentários aqui usando o cardinal e esses não são visíveis no help, só quando alguém olhe para o código. Portanto, se quiserem, podem pôr também anotações vossas, usando os comentários, e essas são só, assim, o cardinal indica ao interpretador que, desse ponto em diante, é para ignorar tudo o que estiver nessa linha. Portanto, se puserem várias linhas com cardinal, só nessa linha, sim. Ou seja, em todas as linhas temos que pôr cardinal no princípio. Se quiserem, normalmente não precisamos comentar, não é? Tipicamente, se nós escolhermos bem o nome das variáveis e assim, é fácil perceber pelo código o que é que ele está a fazer. Portanto, como nós podemos inventar os nomes das variáveis como quisermos e os nomes das funções, se eles forem suficientemente descritivos, não precisamos de muitos outros comentários. Agora, pode haver, é uma chamada de atenção, falta implementar uma coisa qualquer, pomos lá uma nota ou assim, para nós próprios, para depois nos lembrarmos. E aí podemos usar o cardinal. Estas strings são especiais porque são acessíveis pelo help, fazem parte da documentação das funções. Portanto, podem até ser mais úteis, porque depois, se não nos lembramos de alguma coisa, basta escrever help, escusamos de andar à procura da função dentro do código. Aqui podemos ver um exemplo disto, do programa, como algo que vai evoluindo e que está vivo, digamos assim. Vamos supor que agora temos um novo problema, nós queremos calcular o pH do ácido benzoico, mas temos 0,01 grama em 250 cm3. Na outra aula anterior tínhamos visto isto de calcular a concentração. A função que nós fizemos calculou o pH a partir da concentração, mas nós não conseguimos calcular a partir da massa de reagente que estamos a pôr lá. Portanto, o que podemos fazer é acrescentar uma nova função e a ideia será calcular a concentração nessa função e depois chamar o resto que já está feito. Portanto, vamos aproveitar o resto do código que temos, vamos apenas acrescentar o necessário para converter em concentração e calcular. Portanto, podemos fazer isto, acrescentamos no fim do nosso código esta que calcula o pH a partir da massa do ácido. Temos a massa molar, o volume e a constante, o que precisamos para calcular o pH. Vamos calcular aqui a concentração, isto é a mesma expressão que tínhamos da semana passada, e depois vamos chamar a outra função que faz o cálculo do pH. Por isso, usamos o nosso código, ou fazemos isto no final do módulo, ou então criamos noutro módulo e importamos esta função, podemos fazer das duas maneiras, mas estamos a aproveitar o nosso código, a acrescentar funcionalidades e ele continua a crescer. Portanto, podemos fazer isto, acrescentar no módulo ou então importar do outro. E seja como for, se nós estivermos a aumentar coisas no nosso programa, convém que atualizemos também o script de testes. Portanto, agora podemos acrescentar mais alguns testes à nossa nova função. Agora temos um módulo que tem mais funcionalidades, mas continuamos a ter a possibilidade de testar tudo para ver se está tudo a funcionar. Portanto, isto é basicamente o ciclo de vida do programa. Nós resolvemos alguns problemas, implementamos as coisas, mas depois podemos ou reutilizar o módulo noutro, se quisermos dá-lo como fechado, ou continuar a expandir as funcionalidades que ele tem. A decisão aí depois depende um pouco da nossa organização de ideias, se as novas funcionalidades ficam melhor naquele módulo ou se é melhor pô-las no outro lado, mas isso também faz parte da forma como depois nós organizamos o código. Seja como for, nunca se esqueçam dos testes, porque isto tende a ser cumulativo. Nós depois vamos criar outra coisa qualquer que pode usar esta função e se deixamos passar um erro, ao fim de um tempo descobrimos que temos uma data de coisas mal porque nos esquecemos de testar uma função lá para trás.
Resumindo, a ideia aqui com este exemplo, que foi relativamente simples, é transmitir-vos a importância de estruturar o código que escrevemos, decompondo o problema em problemas mais simples, para podermos testar cada uma das partes e para podermos ir aumentando a complexidade do programa sem que as coisas comecem a deixar de funcionar. Porque se todas estas partes são independentes, o programa vai aumentando de complexidade linearmente conforme nós vamos pondo cada vez mais partes. Porque as partes não estão a interferir umas com as outras. Se nós não fizermos isto de uma forma bem estruturada, conforme nós vamos pondo mais partes, vamos aumentando exponencialmente a complexidade, porque tudo pode interferir com tudo e cada vez é mais difícil gerir o que nós temos. Para isso, nós usamos funções porque isolam as suas variáveis e separam partes diferentes do problema. Antes de podermos implementar uma solução para um problema complexo, nós temos de pensar como vamos decompô-lo em problemas mais simples, tão simples quanto possível. Quanto mais simples for a função, menos provável é nós cometermos erros e mais fácil é testar e garantir que ela está a funcionar bem. E depois de fazer os testes, vamos compondo as várias partes e construindo o nosso programa. Tem aqui algumas, o capítulo 16 do livro e o 17 fala sobre estas partes das funções, dos módulos, interpretação e assim. Portanto, podem dar uma olhada nestas partes se quiserem aprofundar um pouco mais isto. Mas sim, é isso.